Graça e paz, igreja. Boa noite. Que alegria estar aqui com vocês. Desde já agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade e ao meu pastor, nosso pastor Marcos Sérgio, pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, trazendo a palavra do Senhor. E eu creio que o Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, vai falar aos nossos corações nessa noite, meu irmão. Essa é a minha expectativa, é nisso que eu creio com todas as minhas forças. Então, meus queridos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, acessasse, você em casa, abrisse sua Bíblia no Salmo 40, Salmo de número 40. Gostaria de ler com os irmãos somente do primeiro verso, verso 1 ao verso 3. Salmo de número 40, versículo 1 ao versículo 3. Eu estou lendo a versão transformadora, a nova versão transformadora. Acompanhe, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que Ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Oremos mais uma vez. Pai querido, neste momento nós rogamos a Ti, para que através do Teu Espírito Santo, o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para contemplar, Pai, as maravilhas da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha nos edificar neste momento, ó Pai. Não permita que eu fale nada que venha de mim mesmo, mas somente do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, uma breve introdução sobre o Salmo 40. O Salmo de número 40 tem o seu autor Davi, como o mesmo está registrado aqui, ao regente do coral Salmo de Davi. E este salmo nós não podemos enquadrar ele num gênero específico, pois se você observar do versículo 1 ao versículo 10, nós temos um trecho de ações de graças, e a partir do versículo 11, nós temos um momento em que Davi expõe a causa da sua aflição, ele expõe a Deus aquilo que tem a sua tribulação, aquilo que tem o incomodado, aquilo que tem causado diversas aflições em seu coração. E a partir do versículo 13 ao 17, nós temos uma oração final neste salmo. Mas o ponto aqui é que nós podemos olhar esse contexto e ver Davi louvando a Deus, recordando dos livramentos que Deus tinha, do livramento, melhor dizendo, que Deus tinha operado em sua vida. Não sabemos de forma específica qual foi esse livramento, mas Davi recorda desse livramento e suplica novamente pelo favor divino nessa tribulação que era presente em sua vida. Mas eu gostaria de meditar com os irmãos esses 3 primeiros versículos e ver através da experiência do rei Davi o Deus que age em nosso favor. Através dessa experiência, desse livramento registrado pelo rei Davi aqui, gostaria de ver com vocês, falar com vocês sobre o Deus que age em nosso favor. E, em primeiro lugar, no versículo 1, vamos ler novamente. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Deus age no tempo certo, meu irmão. Deus age no tempo certo. Davi começa esse salmo nos mostrando o comportamento de um servo maduro, de um servo que conhecia o Deus a quem ele servia. E confesso a vocês que isso é algo muito difícil para mim, esperar e ter paciência, ainda mais na minha geração, né? Que desde cedo já teve contato com as tecnologias que nos trazem conteúdos e nos trazem diversos entretenimentos de forma imediata. É muito difícil nós esperarmos e exercermos a paciência, mas vemos que ela é extremamente necessária, principalmente nos tempos de aflição. E podemos perceber que Davi passou por uma longa tribulação. Esperar com paciência, ele passou por um momento longo. Nós sabemos qual foi, como vimos na introdução aqui. Nós sabemos que foi um período longo de tribulação, de uma situação
que causou uma angústia. Ele sabia que Deus estava agindo segundo a vontade dele. Mesmo Deus não socorrendo de forma imediata, o coração de Davi não desfaleceu. O coração de Davi não se entregou diante da adversidade. O coração de Davi não se desmoronou. E no devido tempo, Deus tornou visível aos olhos de Davi. Deus tornou visível aos olhos de Davi o seu favor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Aqui temos uma lição muito poderosa, meus irmãos, que embora Deus não se apresse em surgir em nosso socorro, a partir da nossa perspectiva humana, embora Deus pareça demorar, mas Deus não demora, mas embora através da nossa visão limitada parece que Deus não está agindo em nosso favor, e Deus de propósito nos coloca em um modo de espera, nós não devemos perder a coragem, meu irmão, e devemos perseverar, até porque é justamente em longas tribulações que a nossa fé é devidamente provada. São em longas tribulações e provações, meu irmão, que a nossa fé é lapidada, assim como o ouro refina, assim como o fogo refina o ouro, como acabamos de cantar. Assim é o nosso momento de provação e tribulação, onde a nossa fé é provada e todas as impurezas que nos impedem de olhar para Deus, de manter os olhos no alvo devidamente, tudo isso é retirado. Tudo isso é retirado, meu irmão. Deus está sempre atento à nossa causa e ao nosso clamor. Ele não dorme, ele não descansa. O silêncio de Deus não deve ser visto como uma passividade da parte dele. Não deve ser visto assim, meu irmão. O silêncio dele deve ser visto como um sinal para que nós devemos esperar confiadamente e pacientemente nele, meu irmão. Não é fácil, eu sei que não é, para mim não é fácil, e creio que para você também não é fácil. Mas Deus age assim, no tempo certo. E até que o tempo dele se concretize, nós devemos esperar pacientemente. Eu não sei qual é a sua causa. Eu não sei quanto tempo você está orando por essa causa. Mas de uma coisa eu sei. Deus está te escutando, meu irmão. Deus está te ouvindo e Ele vai agir no tempo certo. Ele vai agir da forma como Ele já determinou nos tempos eternos. Ele vai te socorrer no devido tempo. Eu não sei como, não sei onde, não sei quando, mas eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. É nisso que eu creio. É isso que Davi experimentou e que ele externou neste salmo. E no versículo 2, em segundo lugar, nós vemos que Deus age nos levantando, nos erguendo, nos colocando sobre a rocha. Vamos ler o versículo 2. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. No versículo 2, Davi compara a sua tribulação com um poço. E uma expressão bem comum no nosso cotidiano é aquela famosa expressão, cheguei no fundo do poço. Cheguei no fundo do poço. Cheguei num lugar de miséria, um lugar em que estou completamente atolado, um lugar onde meus pés estão totalmente imergidos na água, um lugar cheio de lodo, um lugar que você não encontra estabilidade, um lugar onde você não consegue sair. Davi associou a sua tribulação a esse poço de desespero. E quantas vezes, meus irmãos, nós nos vemos em situações em que nós temos essa mesma sensação, seja qual for ela, seja qual for a tribulação, que ela vem de uma forma tão intensa, que nós nos sentimos como Davi se sentiu aqui, em um poço de desespero, em um lugar que nós olhamos à nossa volta, não chegamos nada. Um momento em que nossos pés começam a vacilar, nossas pernas começam a tremer. Com certeza algo bem ruim tinha acontecido ao rei Davi. Mas no mesmo versículo, nós temos a ação de Deus em seu favor, que colocou os seus pés sobre a rocha e firmou os seus passos. Em um momento em que Davi se viu no fundo do poço, se sentiu no fundo do poço, melhor dizendo, ele alcançou, ele enxergou a graça de Deus, buscou esse Deus que nos escuta, esse mesmo Deus o colocou sobre a rocha,
e firmou os seus passos. É isso que Deus faz, meus irmãos. Sabe, por mais terrível, por mais que seja doloroso, por mais longa que possa ser uma prova, por mais que nós possamos ter a sensação de estarmos atolados, sem base, com as pernas trêmulas, Deus nos coloca sobre a rocha e firma nossos passos. Firma nossos passos. É isso que Ele fez com Davi. E é isso que Ele faz conosco até hoje, porque Ele não muda. Malaquias 3:6, eu sou o Senhor e não mudo. Esse mesmo Senhor que ergueu Davi no momento crítico da sua vida, no momento crítico da sua jornada cristã, é esse mesmo Deus que atua em nós aqui hoje. É esse mesmo Deus que está de olho na sua causa, que está cuidando de você, que está escutando o seu clamor. É esse Deus que quando você o busca em secreto Ele te recompensará. É esse mesmo Deus, meus irmãos, Ele não muda. Eu sei que cansa, eu sei que dói, eu sei que é difícil, eu sou tão humano quanto vocês. Eu sou tão falho e frágil como você, meu querido. Eu sou. Eu sei que dói. Eu sei que é difícil esperar. Eu sei que às vezes parece que não tem saída. Eu sei que às vezes parece que você está no fundo do poço. Mas Deus, Ele restaura. Deus, Ele traz segurança. Deus te coloca sobre a rocha. Ele é a rocha. Jesus Cristo é a rocha. Ele firma nossos passos, meu querido. É maravilhoso, meus irmãos, nós olharmos isso, porque isso traz consolo para a nossa alma, isso traz consolo para os nossos corações. Quantos irmãos aqui, ou aí assistindo, quantos de vocês não estão passando por uma longa provação, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 30 anos orando por uma causa. Quando tudo ao seu redor parece dizer que não. Quando tudo ao seu redor parece dizer para você desistir, para você não perseverar. Nós temos aqui um dentre vários exemplos de um servo que buscou, esperou, confiou, foi erguido pelo Senhor e recebeu o favor dele. Esse é o nosso consolo, essa é a nossa esperança. É em Deus, somente em Deus. E por último, no verso 3, nós vemos que Deus age para que em nossa vida, através de nossa vida, seja revelado o seu poder, a sua soberania, a sua benevolência, a sua graça. Deus age em nossa vida para que muitos vejam o que Ele faz até os dias de hoje. O Deus que tirou o povo do Egito, o Deus que escolheu Abraão, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez o céu parar de chover e que fez retornar a chuva, o Deus que parou o sol, é o mesmo Deus que atua nos dias de hoje. É o mesmo Deus. No verso 3, diz assim: deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que Ele fez, temerão e confiarão no Senhor. No verso 3 nós temos uma expressão que nos faz entender que o livramento foi concluído. Que finalmente, depois de uma longa espera, uma longa e paciente espera, Davi foi agraciado com o livramento do Senhor. Um novo cântico Ele tinha nos lábios, pois mais uma vez ele desfrutou do cuidado de Deus. E novo aqui, meu irmão, não significa um louvor raro, um louvor diferente, um louvor, sei lá, mais espiritual. Não, não é isso. Quer dizer que Davi tinha um novo motivo, um novo tema para louvar a Deus. Deus, através do livramento, colocou nos lábios de Davi mais um motivo, de tantos outros que ele e nós temos, mais um motivo para louvar e bendizer a Deus. Deus espera nossas ações de graças, principalmente quando nós experimentamos dos seus livramentos. Nenhum favor de Deus, por mais imperceptível que ele possa ser,
Um exemplo, o ar que nós respiramos, algo que é automático do ser humano, nós respiramos. Até isso deve ser motivo para nós darmos graças e agradecermos a Deus. Porque, meu irmão, isso é graça. Isso é favor de Deus. Quantas e quantas pessoas são livradas, ou eu mesmo, do trajeto de casa até aqui, posso ter sido livrado de um acidente, não sei. Não sei. Quantos livramentos, meus irmãos. Quantas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e você ficará surpreso, e eu vou ficar surpreso. Quanto que Deus já fez. O salmista entende que sua experiência serve de instrução comum a todos os seus irmãos da fé. A todos que estão próximo dele. A vontade de Deus é que os benefícios que Ele derrama sobre cada um de nós, cada um dos seus servos, sejam provas da sua bondade e graça que é derramada sobre todos os seus filhos. Ou seja, além deles darem graças a Deus pelo livramento que Davi teve, que Davi recebeu, eles reforçaram no seu coração que Deus pode agir da mesma forma com ele, comigo, com você. Porque como vimos agora há pouco, Deus não muda. Ele não muda. Meus irmãos, quando nós temos a oportunidade de ouvir um testemunho aqui mesmo na igreja, é algo maravilhoso, é algo tremendo. Você vê Deus operando na vida do seu próximo, você poder se alegrar com essa pessoa e ver o tanto que Deus é poderoso, gracioso e benevolente. Isso não tem preço, isso é algo maravilhoso. Isso reforça a nossa fé. Reforça a nossa fé. Esses dias, não me lembro o dia especificamente, mas uns dias atrás no Instagram, a esposa do nosso presbítero Marcos estava dando seu testemunho, o testemunho deles, do tanto que eles esperaram no Senhor para ter sua descendência. Presbítero? Quanta oração, quanta espera, quanto choro, quantos questionamentos surgiram. Mas Deus agraciou eles com 2 crianças lindas, saudáveis. Isso enche meu coração de alegria. Isso revigora meu coração. É esse Deus que nós servimos. E ainda que na dor Deus diga não, seja lá qual for a sua causa, ainda que na dor Deus diga não, saiba que é por amor. Saiba que é o melhor. Nós sempre esperamos pelo sim e oramos pelo sim. Mas mesmo se vier um não, é cuidado e graça de Deus do mesmo jeito. Uma frase que o pastor uma vez disse, impactou meu coração, que uma porta fechada e uma porta aberta, para nós não tem diferença. Quando Deus fecha uma porta, é o melhor, como se fosse uma porta aberta. É a mesma coisa. Deus age em nossas vidas para o louvor da sua glória. E como nós não podemos nos sentir encorajados quando nós lemos Hebreus capítulo 11, 12, aquela nuvem de testemunhas. Sabe, que alguns mesmo com sua morte viveram uma vida que agradasse a Deus para o louvor da glória de Deus. Por isso, meu irmão, fale, testemunhe, fale o que Deus já fez na sua vida. Testemunhe o que Deus está fazendo na sua vida. E creia que Ele vai realizar algo infinitamente melhor. E o que Deus realizar na sua vida, testemunhe também. Não pare de louvar, não pare de adorar. Creia no Deus que age em nosso favor o tempo todo. E que Ele já estabeleceu com os meios que Ele determinou. E Ele irá fazer sempre o melhor para nós. Ele colocará em nossos lábios um novo cântico. E muitos verão o que Ele fez. Falo de novo, eu não sei qual que é a sua causa. Eu não sei. Mas Deus pode te livrar. Deus tem uma solução, eu não sei qual que é. Mas Ele está cuidando de você. Eu creio que um dia, como o rei Davi fez aqui, todos nós
em nossas particularidades, vamos experimentar esse livramento e vamos ter um novo cântico. E vamos compartilhar isso uns com os outros. Reforçando uns aos outros que Deus é soberano e Ele é poderoso. E é o Deus que age em nosso favor. É o Deus que age em nosso favor. Essa experiência nos mostra que Deus age em nosso favor no tempo certo. Essa experiência de Davi nos mostra que Ele nos coloca sobre a rocha e firma nossos passos. E essa experiência de Davi nos mostra que as nossas provações são para a glória de Deus. Tudo converge para a glória dEle. Espere com paciência, meu irmão. Espere com paciência. E tenha certeza de que Deus age por você. Amém?